Lewis Hamilton acaba de fazer uma confissão brutalmente honesta que abalou os bastidores da Fórmula 1. E Frederic Vasseur também não poupou palavras após mais um fim de semana desastroso vestindo o vermelho. O chefe da equipe Ferrari soltou a bomba oficialmente. A adaptação de Hamilton simplesmente não está funcionando. E o tempo está acabando rapidamente. Isso não é apenas mais uma corrida difícil. Agora já se tornou um padrão. E as palavras que vêm de dentro de Maranello estão mais afiadas do que nunca. Segundo o próprio Hamilton, ele não apenas continua com dificuldades para entender o SF25, como sente que precisaria de um transplante de cérebro só para conseguir acompanhar o carro. Isso mesmo, um transplante de cérebro. É difícil ser mais direto do que isso. Mas a verdadeira bomba é que Hamilton diz que os chefes da Ferrari não estão satisfeitos. Não estão contentes com os resultados, nem com o desempenho, nem com absolutamente nada. E à medida que sua performance em classificações continua a piorar, Vasseur e os altos escalões estão cada vez mais impacientes. Antes de entrarmos no que realmente está acontecendo, por trás das portas fechadas da Ferrari, e como tudo pode desandar rapidamente se nada mudar, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e fica até o final do vídeo para conferir todos os detalhes explosivos. Depois de dar aos torcedores da Ferrari um raro vislumbre de esperança em Xangai, com aquela vitória sensacional na corrida sprint, largando da pole position, a Arábia Saudita deveria ser o ponto de virada. O fim de semana em que Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, finalmente começaria a se entender com o SF25, onde todo o aprendizado, os testes de acerto e a adaptação finalmente dariam resultado. Em vez disso, o que tivemos em Jeddah foi mais um capítulo frustrante de uma história que começa a parecer estranhamente familiar. Sim, Hamilton conseguiu chegar ao Q3, mas por pouco, e mais uma vez, ficou apenas observando nas telas de cronometragem, enquanto Charles Leclerc o superava por mais de meio segundo. Isso já não é mais um caso isolado. Está virando rotina. E quando foi questionado, talvez pela 100ª vez, sobre o que precisa para finalmente extrair desempenho do SF25, Hamilton não apresentou uma lista de ajustes técnicos. Ele não culpou o carro nem o acerto, apenas respondeu, meio em tom de brincadeira, mas com uma sinceridade que cortou fundo. Um transplante de cérebro. Pensa nisso. Lewis Hamilton, o homem que reescreveu os livros de recordes, que dominou uma década inteira da Fórmula 1, que já foi imbatível em classificações, agora admite abertamente que não sabe como pilotar esse carro de forma rápida, que o carro não responde a ele, que o desempenho está ali, mas fora de alcance. 2 décimos perdidos no primeiro setor, 3 décimos escapando no segundo. Sua volta final no Q3, segundo o próprio Hamilton, foi uma das piores de sua carreira. E isso já não se trata apenas de tempos de volta. É sobre confiança, sobre ritmo, sobre a sensação assustadora de chegar a um fim de semana de corrida e saber que, não importa o quanto se esforce, o quanto mergulhe fundo, ainda estará um passo atrás de seu companheiro de equipe. E não é qualquer companheiro, é Charles Leclerc, calmo, calculista, rápido. Um piloto que passou anos entendendo cada peculiaridade da máquina da Ferrari, enquanto Hamilton ainda tenta descobrir como impedir o carro de deslizar no meio das curvas. Mas talvez a parte mais impactante dessa história nem sejam os tempos de volta, ou as mensagens de rádio, onde Hamilton diz coisas como "não tenho aderência" ou "estou muito atrás". É o que veio depois da classificação. É o que ele admitiu diante das câmeras. Hamilton disse: "Os fãs não estão felizes, a equipe não está feliz". E então, a bomba. Os chefes não estão felizes. Esse é um nível de transparência que raramente ouvimos de Lewis, e é um sinal claro de que a pressão dentro da Ferrari não é apenas teórica, ela é real, e está aumentando. E aí entra Frederic Vasseur, o homem encarregado de reconstruir a Ferrari. Ele não criticou Hamilton em público de forma direta, mas sua mensagem foi clara e afiada. Hamilton precisa se adaptar, e precisa fazer isso agora. Não há período de adaptação aqui.
Isso não é a Mercedes, onde Hamilton podia moldar a equipe ao seu redor. Isso é a Ferrari, a equipe mais vigiada do automobilismo. Aqui, a expectativa são resultados imediatos, não um ano inteiro de ajuste. A verdade é que Hamilton ainda não superou Leclerc em nenhuma classificação. Não venceu nenhuma corrida contra ele. E mesmo que a diferença de pontos entre os dois seja relativamente pequena, o abismo mental, o embalo, está todo pendendo para o lado de Leclerc. Ele está confortável, confiante e entregando resultados de forma consistente, mesmo quando o carro não está perfeito. Enquanto isso, Hamilton está brigando com um carro que simplesmente não quer cooperar. O SF25 é instável na traseira. Apresenta subesterço quando deveria morder o asfalto, sobreesterça quando deveria estar firme. A lendária precisão de Hamilton nas frenagens está sendo sabotada por uma plataforma que reage de maneira imprevisível. E o pior, até mesmo as atualizações que a Ferrari levou para Jeddah, projetadas para estabilizar o assoalho e melhorar a aderência, não fizeram diferença suficiente. Hamilton disse que esperava aplicar o que aprendeu no Bahrein, mas em vez de progresso, sentiu que tudo havia sido resetado, como se todos os dados que ele reuniu, todo o entendimento que começava a construir, tivessem evaporado. Esse é um lugar perigoso para um piloto estar. Quando o carro não dá retorno, quando cada volta parece um jogo de adivinhação. Isso não afeta apenas o desempenho, corrói sua identidade. E para alguém como Hamilton, que construiu seu legado com base no controle, em extrair 100% de cada volta, esse carro, neste momento, está fazendo ele parecer comum. E isso é algo que não víamos há anos. Não dessa forma. Não com esse nível de frustração transparecendo em cada entrevista, em cada mensagem de rádio, em cada setor cronometrado. Mas aqui está o ponto. A Ferrari não contratou Hamilton só para vê-lo sofrer. Trouxeram-no para liderar, para inspirar, para impulsionar a equipe. E se essa trajetória não mudar logo, a pressão não vai recair apenas sobre o piloto. Vai atingir a equipe, os engenheiros, a direção. E sim, o próprio Vasseur. Então, a grande questão é: isso tem conserto? Ou estamos presenciando o início de um ano muito desconfortável, tanto para Hamilton quanto para a Ferrari? Agora o foco se volta para a corrida de domingo. Hamilton vai largar da 7ª posição. Um lugar que, no papel, pode não parecer catastrófico. Mas não se engane. Para um piloto do calibre dele e uma equipe com as ambições da Ferrari, é um desempenho decepcionante. E Hamilton sabe disso. Não usou meias palavras nas entrevistas após a classificação. Disse que esse não é o lugar onde ele deveria estar. Que está tentando de tudo. Entradas diferentes, configurações diferentes, abordagens mentais diferentes, e nada está funcionando. É aqui que a estratégia se torna crucial. Jeddah é um circuito de rua, rápido, implacável, mas também imprevisível. Carros de segurança, bandeiras vermelhas, mudanças repentinas de clima, tudo pode embaralhar a ordem e abrir oportunidades para pilotos como Hamilton, que sabem como explorar o caos. E mesmo assim, o SF25 não mostrou o tipo de consistência que inspira confiança para o dia da corrida, porque mesmo que a Ferrari seja rápida em ar limpo, ela fica instável no tráfego, superaquece os pneus, não lida bem com o ar sujo. E Hamilton, que construiu sua reputação como um dos pilotos mais calmos sob pressão, agora está sendo forçado a reagir, a improvisar, a se adaptar a cada volta. Essa não é a base de desempenho a qual ele está acostumado. E isso é visível. Enquanto isso, Charles Leclerc está 3 posições à frente. Calmo, controlado, sereno. A comparação interna entre os dois nunca foi tão evidente. Leclerc virou o novo padrão dentro da Ferrari, enquanto Hamilton, a superestrela global, o multicampeão, ainda busca respostas, mas é por isso que as apostas são tão altas. Hamilton não foi para a Ferrari apenas pelo romantismo do carro vermelho. Ele foi para vencer. Para encerrar sua carreira, escrevendo um novo capítulo, não revivendo as frustrações do passado. E no momento, tudo está começando a parecer uma continuação das dificuldades,
de 2022 e 2023 na Mercedes, só que com mais pressão da mídia, mais expectativas internas e bem menos tempo para corrigir o rumo. E não podemos esquecer o que Hamilton mesmo disse após a classificação: que os fãs não estão felizes, que a equipe não está feliz, que os chefes não estão felizes. É uma pressão tripla. E nem todos os títulos do mundo são suficientes para blindar alguém disso. E se os resultados não mudarem logo, essa tensão vai transbordar para cada reunião técnica, cada entrevista coletiva, cada manchete. Então, qual o caminho a seguir? Vasseur foi claro. O carro não vai mudar drasticamente da noite para o dia, o que significa que Hamilton precisa se adaptar. Isso quer dizer mais tempo no simulador, mais análise de câmeras on-board, mais finais de semana desconfortáveis, onde ele vai ter que aprender na marra, sob o microscópio da mídia global, vestindo o macacão da Ferrari, com milhões de torcedores esperando mágica. Ele pode conseguir? Claro que sim. É Lewis Hamilton. Já enfrentou decisões de campeonato, correu com dor, atravessou controvérsias e adversidades por anos. Mas ele pode fazer isso rápido o bastante para manter essa parceria viva e bem-sucedida? Essa é a verdadeira pergunta. Conta aqui nos comentários o que você acha. Será que Hamilton está apenas enfrentando os desafios naturais de um carro novo e uma nova equipe? Ou estamos testemunhando algo mais preocupante? Uma desconexão entre piloto e máquina que talvez nunca se alinhe? E você acredita que a Ferrari pode realmente construir uma estrutura ao redor de Hamilton, como a Mercedes fez um dia? Ou Leclerc já consolidou seu posto como o número 1? Se você assistiu até aqui, obrigado. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum drama que ainda está por vir. E lembra, para mais análises exclusivas da Fórmula 1 e atualizações diárias, confere nosso canal secundário, que está linkado aqui na descrição. Porque isso aqui não é só sobre Jeddah.